E chegou no quarto ano, com a alegria tremenda, porque agora eu comecei a pagar, eu com uma turma, eu fui escolhido para ser presidente da turma. E agora dinheiro, agora eu não estou preocupado. Eu estava com vergonha de ir novamente para a secretaria. Vergonha de Deus. Mas de mim. Porque todo mundo estava pagando. E eu era o presidente. Como é que ia ficar? O presidente não vai pagar? Nem pagar. Eu cheguei para o pastor Paulo Fontanella. Pastor Paulo, e aí, como é que está a minha situação aí? Tudo bem, Luiz? A minha matéria, você passou, eu sou o Senhor. O Senhor já falou. Eu quero saber da minha vida financeira, como é que está? Como é um pouquinho, vamos olhar. Volta, paga. Alguém deixou aqui para você R$700 para te entregar. Eu disse, como assim? Quem deixou aqui embora? Jesus mandou dizer que foi ele. Ele pagou tudo e deixou R$700 para você. Eu disse, mas e ele falou, eu tenho que fazer com isso que eu falo, eu vou te dizer. Você não tem dinheiro para comprar o terno. Você não tem dinheiro para comprar roupa para a sua família, que vai ter que ir na sua formação. Ali eu fui quebrado por Deus. Ali Deus confirmou no ministério de água de sustento. Aleluia. Eu não tenho que viver por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu acredito. Davi estava acreditando, irmãos, que dias melhores viriam na sua vida. Ele cuidava apenas de algumas ovelhas, mas Deus deu a ele um palácio. Aleluia. E eu não tenho um palácio te aguardando. Agora, com a unção de Deus, para misericórdia do Pai, Ele tira as algemas do diabo. E eu pude entender que Deus estava me capacitando para isso. Eu trabalhava na delegacia chamada Simbolismo de Capturas. E ali era uma cadeia para 16 pessoas. Tinha 140. Eu vou lutar. Eles faziam tudo para dormir. Uma turma ficava em pé, outra ficava deitada para dormir. Depois quem dormia ficava em pé o restante, até isso acontecer. E nós tínhamos cheio, eu e o pastor Isaías. Estudávamos juntos na mesma sala, trabalhávamos na mesma equipe. Isaías, vamos falar a palavra de Deus, nós colocamos então como um propósito. Pregar a palavra de Deus aos presos. Começamos a pregar, irmãos. E a palavra do Senhor nos diz que é Ele que é o nosso pastor, e não há faltar nada. E não faltou a palavra da nossa boca, porque a boca fala do coração está cheio. Se você quer ser um pregador da palavra de Deus, coma a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Se oriente pela palavra de Deus. E aí nós pregamos a palavra de Deus, irmãos. E quando nós começamos a orar, muitos daqueles encarcerados fisicamente ficaram endemoniados. Uma grande porção, grandes dezenas endemoniados dentro daquela cela. A polícia de capitões é conjugada com a delegacia de roubos e furtos. E eles vieram, nós sabemos o que estava acontecendo, porque o barulho era muito grande. Nós sabemos o que estava acontecendo ali no Poti, porque eles tivessem tomado a gente como refém, estariam indo embora. E eles viram aquelas pessoas endemoniadas. Todo armado disse, não, dessa arma nós não precisamos, só precisamos dessa. Com essa Bíblia estava. Está livre, meia meia. Esse é o verdadeiro caminho. A arma de Deus. 66 balas na cura, ninguém não vai falhar. E eu disse, mas espera um pouco que vocês vão ver agora o que Deus vai fazer. Eu queria ganhar os meus colegas para Jesus Cristo. E começamos então a expulsar aqueles demônios, irmãos. De uma maneira literal, Deus foi libertando. E aquelas pessoas vão fundando, se agarrando, dizendo, eu quero Jesus Cristo. Eu quero voltar para a casa do Pai. Pastor, eu não era pastor, mas eles chamavam a gente assim. Eu era um cristiano, mas agora eu quero voltar para Jesus Cristo. E naquele momento, irmãos, foi um mover muito grande do Espírito Santo dentro daquelas duas unidades policiais. Em nome de Jesus foi ele exaltado. Deus, irmãos, vai nos dar autoridade. A Bíblia diz que eles achou a Bíblia, pergunta do teu irmão, você
você. Temos que fazer uma coisa por mim. Eu quero entender que aquela unção que Deus estava derramando no pastor Leonardo de Guevara seria pastor de uma nação. Precisaria de uma unção maior para capacitar a lutar contra as obras das trevas. Aleluia. Deus quer nos dar autoridade nos nossos lares. O diabo não pode, não deve entrar dentro da tua casa. Ele não pode morar contigo. Você não pode mais dormir comigo. Você não pode mais. Se Deus estiver na tua vida, você chegando na tua casa, você pode ter que ir embora. Porque é poder de Deus. A Bíblia diz que Deus estaria trabalhando na vida de Davi. Ele luta com o leão, irmãos. A Bíblia diz que Satanás parece como um leão, rugindo, procurando quem possa tragar, não importa. Você está tentando limitar a força do meu mestre, jamais ele conseguirá, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Eita, dá uma salva, este Deus, para destruir a trabalha. Aleluia! Ele luta contra o leão, para cuidar daquela ovelha. Deus te deu um ministério para você cuidar dos seus filhos, para você cuidar da sua esposa, para auxiliar, para trabalhar. Deus te deu autoridade para ela, porque ela está ouvindo, pai, no caminho que ele tem que andar, está tendo dia da velhice dele, ele não vem até esse contentamento. A Bíblia diz que ele luta agora como um leão. Como que nós vamos para uma obra maior se nós não aprendemos com Deus que pode nos capacitar? Ele luta com o urso. O que é isso, irmãos? Uma traição. Muitas pessoas
mas tem tempo não. Porque a unção de Deus tem capacidade da gente para isso. A unção de Deus, irmãos, nos capacita a sermos santos, separados. Cadônico quer dizer santo. Santo quer dizer separado. Agora, os jovens aqui, adolescentes, escute bem. Se eu ouço um pagode e esse pagode mexe com os meus pés, faço um cabelo. É porque aqui dentro ainda está processando o velho homem. Eu preciso dar unção para quebrar isso. Eu preciso do óleo de Deus. Porque os meus pés, eles serão tomados pelo poder de Deus. A minha cabeça vai ser tomada pelos pensamentos do mal. Aleluia! Quando eu tenho a unção de Deus, essa unção me capacita a ser santo. E aí a moça vai dizer, aí ó, formamos a faculdade, vai ter uma festa muito grande. Só você é crente, Maria. E a Maria falou, eu não vou festa da nossa colação de grau. Só que essa festa vai ser na casa daquele irmão, daquele amigo. Sabe aquele amigo que o pai dele é milionário? Então, se na beira da piscina, os pais dele vão sair. Então vamos ficar lá, ó. A festa vai ser para nós. Daquele tudo, ela estava no pouco. Quando ela entra dentro da casa daquele filho milionário, era uma festa muito grande. Ele arrancava todas as roupas. E as moças ficaram, com todo respeito, não quero mais colocar ninguém aqui em situação desagradável. E aquela moça queria tirar suas vestimentas e ficar somente com as vestimentas internas, seu sutiã e seu traje de baixo. Eu disse, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque lá rola muita coisa aqui, a gente vai enfeitar os meninos. E assim eles podem ver a gente, um corpinho melhor. E nós não vamos escolher, nós seremos escolhidas. E ela não dá, Maria. Já foi escolhida pelo Cristo. Já se escolhida mais por ninguém. Você carrega só o que você tem, você não quer valorizar com ninguém. Ele diz, olha, o que você é, eu posso ser daqui a 1 minuto. Mas o que você é, você jamais será o que eu sou. Aleluia! Ela estava falando da sua pureza. Ela estava falando da sua santidade. E aí, qualquer maneira, ela poderia largar aí para a prostituição. Mas aquelas que eram prostitutas jamais conseguiriam ter de volta a sua virgindade. Meninos, cuidem da vossa santidade. Meninos, tem um óleo de Deus sobre a vida de vocês. Tem uma unção de Deus sobre a vida de vocês. Vocês não serão os pregadores do amanhã. Vocês já são pregadores do presente. Aleluia! Deus que capacita do que da vida é nosso. Ele não é um jovem menino. Ele não sabia o que era para mim, mas Deus, eu achei um moço. Eu achei um menino. Eu achei alguém que possa colocar no meu espírito a colocar no lugar do estado. Muitos de nós temos sonhos de todos eles realistas. Sabe por quê? Porque nos falta santidade. A unção nos capacita a sermos fiéis, irmãos, ao Senhor. Como já foi pregado nisso, o seu dízimo, a sua oferta. A unção de Deus, irmãos, nos capacita a sermos companheiros dos outros. Tu pode dizer para o seu irmão, se você puder, irmão, a partir de hoje vai ser minha cadeira. Pergunta para ele, o que eu vai dizer? A unção de Deus nos capacita a sermos companheiros. Hoje ninguém mais chora com ninguém. Ninguém se preocupa mais com ninguém. O problema é quem mandou ele se meter. O problema é porque todas aquelas pessoas com o meu entendimento que foram para o inferno, Deus vai cobrar dessa geração. Deus vai cobrar da minha geração, da sua geração. Deus não nos chamou para sermos negligentes. Deus tem derramado unção, e como o servo tem unção, ele possui 3 características ao lado. Eu quero que ele possui coragem. Ele possui coragem de Deus. Ele não tem vaidade nessa coragem. Ele tem poder e autoridade nessa coragem. Eu quero entender